Crianças, vamos nessa então. Eu separei aqui questões, né? Aquela ideia de sempre, queridos. Como é que eu fiz o filtro, por exemplo, do TSE? Eu pego as questões dos últimos 5 anos, eu, na verdade, dessa vez peguei 6 anos, tá? E faço um filtro para ver qual é a incidência da banca e no tipo de concurso. Então, por exemplo, Sebrasp, aqui vocês vão perceber, tá? Por exemplo, esse aqui é do CNJ 2024, e questões, obviamente, mais recentes. Mas como é que eu chego lá? Né? Para vocês entenderem como é que vai funcionar ao longo do nosso projeto. Eu faço o filtro estatístico e eu tento aplicar mais ou menos ali um Pareto, né? Ou fazer aquela distribuição do 80-20, mais ou menos. Ali, ó, o meu aumentou também, depois quase vai piorar. Então a ideia ali, por exemplo, galera, quando eu abro aqui, quais são os assuntos que mais caem na prova? Interpretação de texto e a parte de reescrita, substituição e trecho de texto. Isso para o Sebrasp, para concursos de tribunal. Tendo essa distribuição, ou melhor, esses assuntos, eu vou lá e pego as questões mais recentes desses assuntos. Beleza? Então, a análise estatística é mais ou menos essa que a gente monta ali de maneira mais simplória. É claro, né? Conforme a gente vai evoluindo o nosso projeto, vocês vão estar executando a trilha. E de acordo com a trilha, eu vou sabendo onde é que estão mais os calcanhares de Aquiles. Então, por exemplo, tá? No projeto do CNU que a gente teve, do CNU-AFT, o Thiago me sinalizou, isso foi lá para março, não me engano, março ou fevereiro. Falou assim, ó, Carlos, a galera tá realmente tropeçando muito em finanças públicas. É bom dar uma atençãozinha especial. Então eu vou lá, monto, aí, não sei se vocês vão lembrar, eu acredito que não até, mas eu fiz uma aula, né, um encontro mais focado na matéria. Não sei se você lembra disso, até o encontro que a gente falou de ideia, de restos a pagar, né, a gente esmiuçou um pouquinho mais os instrumentos orçamentários, então a gente deu aquela dissecada mais no assunto, né, eu apresentei de maneira mais mastigada, para tentar quebrar um pouco aquele paradigma ali da dificuldade inicial, e depois a gente vai para o campo de questões. Então assim, regra geral, galera, como é que são esses nossos encontros síncronos para quem nunca participou desse tipo de estudo? A gente, a priori, né, usa questões, assim, então a regra geral é de fato questão, pegar as questões mais quentes, as questões que fazem mais sentido a gente trabalhar, questões até às vezes polêmicas. Eu separei uma questão razoavelmente polêmica aqui também para a gente fazer do Sebrasp. E quando houver necessidade, quando houver um apontamento, opa, não, calma aí, o coletivo, o grupo como um todo, está precisando lapidar isso aqui, ou fazer essa observação. E aí a gente vai lá, e nesses pequenos arrancamentos de pelo ali, né? Aquela sobrancelha grande que cresceu errado ali, a gente vai lá e pimba, arranca ela com a pinça. Beleza? Eu que sou velho, eu que sou coroa, minhas sobrancelhas daqui a pouco estão maiores que meus cabelos. Então é essa a ideia. Tá bom, queridos? Dito isso, jovens, já vamos fazer a nossa primeira questão. Cara, questão de português do Sebrasp, tá? O que eu recomendo para vocês? Eu, Carlos, tá? Eu. Na hora da prova, invariavelmente vai ter um textão. Vocês já viram como é que é mais ou menos a cara da prova do Sebrasp, gente? Vai vir um texto relativamente grande ali, um pimba. E aí, acerca desse texto, ele bota ali às vezes 6, 7 frasezinhas, né, assertivas, que você vai ter que botar certo e errado. E aí pode estar relacionado a esse texto ou não. Por quê? Muitas vezes pode ser uma questão só de gramática, tá? Que vai pegar um pedaço do texto, mas você não precisava ter lido o texto para resolver. Então o Sebrasp ele tem um pouquinho dessa carinha, tá? Recomendação minha. Carlos, você lê primeiro o texto e depois vai para as questões? Então, olha que interessante. Normalmente eu não recomendo isso, tá, galera? Normalmente. Por exemplo, na prova da FGV, eu não recomendo isso. Porque na prova da FGV, normalmente é um texto para uma questão. Então, faz mais sentido você ir logo saber a pergunta do cara acerca do texto e voltar no texto se houver necessidade. Tá? Então, quando é a FGV, a gente tem mais esse perfil. No caso do Sebrasp, galera, como vão existir várias assertivas para o mesmo texto, cara, eu sei que parece um pouco de desperdício de tempo, mas eu, particularmente, prefiro dar uma lida no texto. Não é aquela lida como se eu estivesse lendo, né, a descrição do nascimento do meu filho, óbvio. É uma leitura bem scamming, né, assim, bem passada geral. É aquela lida rápida, assim, sem ficar muito preso em detalhes. Mas eu dou aquela lida, né, dou aquela varrida no texto, e aí eu vou para as assertivas. E aí, galera, normalmente vem assim, né? Por exemplo, assertiva 1. No parágrafo, patati, patati, patatá. Aí o que eu faço? Eu vou no parágrafo que ele está citando e leio aquele parágrafo especificamente. Sacou? Então, de novo, eu primeiro faço uma leitura geral, vou para as assertivas e, de acordo com o que cada assertiva apresenta, eu vou voltando para o pedacinho que a gente está pedindo, ou melhor, que a assertiva está abordando. Carlos, eu estava assistindo aula com a Adriana Figueiredo, ou com o Cleiton Natal, né, do GRAM, ou com, esqueci o nome dele de direção, que é um baixinho meio cara aqui. Caraca, fugiu o nome, Jesus! É um apelido. Esqueci, meu Deus do céu. Esqueci, tô ficando bem, né? É de desenho o apelido, eu só esqueci.
Eu esqueci total, esqueci total. Mas enfim, galera, eu vi que eles falam, né, que muitas vezes é melhor eu começar pela questão. Então, galera, assim, de novo, regra geral, se fosse FCC, se fosse FGV, eu também falo isso. Só que eu acho que pro Sebrasp especificamente, galera, putz, eu tendo a ir por esse caminho. Agora, é claro, vocês vão fazer um volume de questões bem grandes ao longo das trilhas, né, dos seus estudos, e vocês vão desenvolvendo o melhor jeitinho para vocês. Né? E outra, é importantíssimo, e a gente ao longo desse projeto, tá, a gente vai ter simulados que eu e o Thiago vamos elaborar, tá, simulados nossos, e nesses simulados a gente já vai poder ir treinando essas situações. Tá? De você poder pegar, faz mais sentido eu ler o texto e ir para as assertivas, ou eu ir para a assertiva e ir para o pedaço do texto. Ir para o texto. Como é que é, Nádia? Nádia? Tem duas Nádias? Enfim. Ir para a assertiva e voltar no texto e por aí vai. Tá? Isso aí vocês vão aprendendo também com o tempo, vendo qual é a melhor estratégia para vocês. Mas, como pontapé inicial, recomendo vocês fazerem isso que eu estou sugerindo. Tá? Dá uma scanning no texto, dá aquela passada no texto rápido, vai para a assertiva e caso haja necessidade, você vai voltando aos pouquinhos. Fechou? Então, de novo, aqui, eu daria uma lida nesse texto, patati, patati, patatá, li. Como a gente vai fazer uma questão só do texto, eu a princípio vou dar essa puladinha básica, depois a gente volta, tá? E ele vem para o enunciado, né? Julgue o item subsequente, referente às características textuais e os aspectos linguísticos do texto precedente, bem como as ideias nele vinculadas. No terceiro parágrafo, o trecho, mas, ainda assim, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum, contribui para a construção do sentido do texto, na medida em que apresenta significado contextual de oposição ao que o autor afirma no segmento, a ciência é importante e necessária. Galera, olha para mim, 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 olha para mim. Cuidado pro tech não te viciar errado. Cuidado pro tech não te viciar errado. Por que eu tô falando isso? Porque em algumas questões do tech, eles marcam no texto o pedacinho que ele está falando aqui. E na prova não é assim, tá? Na prova não é assim. Então tomem cuidado. Se fosse na prova de fato, o que você teria que fazer? Opa, ele falou no terceiro parágrafo. Então vamos lá, terceiro parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Ah, beleza, ele está falando desse parágrafo aqui. Então eu identifiquei o parágrafo e veria o pedacinho que ele está falando. Mas ainda assim, temos dificuldade em abrir. Ah, beleza, está aqui o pedaço que ele falou. Mas ainda assim, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do senso comum. Galera, ele falou que esse pedacinho aqui, que começa a partir da conjunção mais aqui, ó, mais, ainda assim, para botar, nesse elemento de ligação mais, a gente tem, cadê, ó, apresenta significado contextual de oposição. Aí, gente, ó, apesar de ser uma aula de degustação, é aula para vocês já saírem gabaritando várias questões. Presta atenção em mim, galera. O Sebrasp é nojento. Tá? A prova do Sebrasp, tem gente que não concorda, tá? Eu acho a prova do Sebrasp mais escorregadia que a prova da FGV, cara. Eu acho, minha opinião. Tá? Eu acho que eles são mais sapecas do que a FGV. A FGV é uma prova difícil. Tá? Mas eu acho que ela é difícil como um todo, ela é difícil naquele padrão. O Sebrasp ele tenta fazer joguetinhos, sabe? Aquela brincanagemzinha, sabe? Mistura de brincadeira com sacanagem ali. Então, faz essa coisinha. Por que eu tô falando isso, cara? Repara que ele tá indo no óbvio, né? Ele falou, o mais, traz ideia de oposição. Que, de fato, né, seria ali um elemento alternativo, né? Traz a ideia de oposição, de fato. Ou será, galera? Vamos ler o parágrafo todo? Vamos juntos? Ó, é claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária. Mas, ainda assim, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Pode parar. Depois ele continua, né? Mesmo quando necessário, tendemos a nos blá, blá, blá. Enfim, não importa. E aí, galera? Olha que malícia, né? Que veneno. É realmente ideia de oposição, Felipe? Não. Cara, pior é que não é. Alguém consegue me dizer qual é o campo semântico, qual é a ideia que a gente está trazendo com essa segunda frase? Complementar, né? Silvânia falou soma, acrescenta, pode. Galera, é mais difícil que isso, tá?
E eu digo com pô, Seria porque o Sebrasp... Como é que é? Fala de novo? Tipo, entretanto. Então, galera, o verbo aqui nos induz a pensar dessa forma. Se você substituir, por exemplo, galera, ó, é claro que a maioria é patati patatá, entretanto, contudo, todavia, parece que encaixa, não parece? Mas aí não, porque esse entretanto, contudo, Fala, pode falar, verbaliza. então aí ele tá opondo. Esse aí não tá como se fosse um complemento, só não sei a palavra, mas não. Ó, eu vou falar uma frase com a mesma ideia, só que eu não vou botar conectivos, tá? Tá. Presta atenção no que eu vou falar, queridos. A sopa está muito quente. Coloquei a sopa na boca. Então repara, eu não quero botar conectivo, porque senão eu vou dar a resposta para vocês. Mas eu estou falando de uma situação, a sopa está muito quente, e... eu não quero falar conectivo. Mas mesmo com essa ideia, né, da sopa quente, eu fui e botei a sopa na boca. Olha o que ele está falando aqui na frase, galera. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante. Então ele falando, ó, todo mundo, geral, sabe que a ciência é importante e necessária. Tá? Ou seja, tá lá. Guarda essa ideia. Mas, ainda assim, temos dificuldade em abrir mão. E aí, veio na cabeça ou não? É difícil, galera, é difícil. É venenosa. Eu comecei já com veneno. Não, alguém fala comigo, gente, verbaliza. Troca. Tô tentando pensar. Concessiva, talvez. É isso, Luísa. Que é, Pode falar, isso, Lu, né? pode falar. É perfeito. Não, é porque, é isso. na verdade, eles colocaram esse mas, só que você tinha que prestar mais atenção no ainda assim, né? Que ainda Isso! que ainda assim. Tipo Porra, isso. é isso, galera. Galera, como eu falei, a Luísa matou a charada. Galera, é muito veneno, cara. Então pega essa frase que eu falei, né? Agora eu vou botar conectivo, tá bom, gente? Embora, apesar, conquanto a sopa estivesse quente, coloquei-a na boca. Então, galera, o Sebrasp, ele adora É o mesmo fazer... assim, né? É o mesmo assim. É esse, ó, ainda assim aqui, tá vendo? Mas, ainda assim, apesar disso, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Galera, o Sebrasp adora fazer essa confusão entre alternativo, que seria o opositivo, né, tem oposição, e o concessivo, cara. Então, toda vez que na questão ele vier com essa fala mole aqui, ó, veio cheio do somebody love, não, tô falando de oposição, tá, meu querido? Galera, não tô falando que sempre vai ser assim, mas você tem que levantar a orelha. Cara, deixa eu ver direito se é isso mesmo que ele tá trazendo no texto. Porque vê se a gente não poderia trazer essa ideia, ó. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária. Apesar disso, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Tem sentido ou não, gente? Perfeito. É essa a ideia. Vou mudar de novo, tá? Conquanto seja claro que a maioria das pessoas reconheça, estou mudando os tempos verbais, tá, gente? Reconheça também que a ciência é importante e necessária, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Não encaixou certinho, galera. Queridos, eu vou falar pela quinta vez, mas é para entrar na cabeça, porque vai ter questão disso no TSE unificado. Eles vão tentar pegar alguma questão e fazer essa confusãozinha do concessivo com o alternativo, que seria a ideia de oposição. Tá? Fiquem ligados, fiquem ligados. Ah, então vai ser sempre assim? Não, esse que é o jump of the cat, esse que é o pulo do gato. Nem sempre vai ser desse jeito. Então vocês vão ter que estar bem atentos. Então, nesse caso, queridos, olha que coisa linda, gente. Não é oposição, não. Vamos puxar para cá para vocês lembrarem? Pô, galera, eu tô sendo meio malvado com vocês, né? Eu nem compartilhei o caderno. Caraca. Desculpa, gente, desculpa. Eu esqueci. Vou botar o caderninho aqui. Aqui, ó. Tá no nosso chat, tá, gente? Pimba. Ah, Carlos, mas eu não tenho assinatura do TEC ainda, porque eu ainda não fechei com vocês. Eu vou ganhar minha assinatura avançada, pô, de forma 100% gratuita ali, já dentro do pacote. Galera, você tem no TEC até 10 questões por dia para resolver gratuitamente. Tá? Então, pode abrir aí que você vai conseguir resolver junto. Beleza? Show. Pimba. Vou fixar a mensagem aqui com o caderninho, tá?
Tá lá, galera. Botei no nosso chat aqui do lado. Tá? E aí, crianças, dito isso, o que a gente poderia dizer? Olha, no terceiro parágrafo, mais ainda para te tratar, eu destacaria, né, a ideia do ainda assim, que ele traria ali, estaria trazendo a ideia concessiva, né? Mas ele acaba servindo como apoio para esse ainda assim, né? Na verdade, que traz a ideia principal, que traz essa ideia de concessão, de fato, é o ainda assim. E, cadê? Patati, patata, patata, aqui. Contextual de oposição, não. Não, oposição não ficou legal, não. Seria aqui, ó, concessão. E aí, se quisessem fazer uma graça, né? Eu particularmente gosto de fazer essas gracinhas. Deixa eu pegar esse texto dele. Pimba. Lembrando, galera, que depois eu mando esse PDF para vocês, tá? Esse PDF que eu tô gerando aqui, se vocês quiserem usar para estudar depois, sempre fica para vocês. Pô, mas veio com a parte achurada, é? Tristeza. Não precisa ser achurado, não. Tristeza, por favor, vai embora. Pronto. Então, ó, galera, botando a frase de outra forma, para ficar um pouco mais claro ali a ideia, né? Então, conquanto, eu adoro esse termo aqui, conquanto. Quem gosta do conquanto é FCC, tá, gente? Conquanto seja claro que a maioria das pessoas reconheça também que a ciência é importante e necessária, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Pronto. Acho que fica bem claro, né? Que aqui a gente tem, de fato, né, fica mais evidente, digamos assim, a ideia de concessão. Marcando aqui o nosso conquanto. Faz sentido, queridos? Estamos juntos? Claro, né? Pessoal, não sou professor de português, não sou mesmo. Mas a ideia aqui é a gente ver na prática mesmo. Cara, quais são os caminhos aí, quais são os bizus para a gente acertar as questões de português. E eu, particularmente, assim, vou me gabar um pouquinho. Cara, eu sempre mandei muito bem em português, apesar de ser engenheiro, né? Apesar dos pesares, né? Nas provas de concurso português, cara, eu sempre mandei muito bem, porque acho que eu conseguia desenvolver esse método de resolução que, cara, sempre dava certo, sabe? Então, cara, é boa. E aí, galera, aqui nesse caso acho que não vai ter muito isso, mas se vocês têm algum comentário mais interessante aqui, comentário do que concurso, aqui não vai ter muita matéria pra gente abordar, não? Boa. Vou comentar aqui, não.